Mas eu sei que o Senhor tem ensinamentos para
6, vamos começar no versículo 6 também em diante. Temos aqui uma direção de Deus para nós e tenho certeza que esse Deus, Ele há de se revelar através da pessoa de Jesus, através de sua palavra. Amém? E diz assim: mas tu, olha como é que o próprio Jesus, Mateus 6,6, olha como é que Jesus, ele tem a capacidade de falar diretamente conosco. Nós precisamos, igreja, nos dias de hoje, ter ouvidos espirituais mais abertos. Antigamente, Deus falava conosco através dos profetas, mas a Bíblia diz que hoje Deus fala conosco através do seu Filho, que é a palavra. Amém? Nós não temos Jesus mais em carne e osso, como na época dos discípulos, mas Ele continua em nós, através de nós, através do Espírito e pela palavra. Por isso que essa palavra, ela precisa ser misturada à fé. Então o versículo 6, ele começa dizendo: mas tu, está falando diretamente conosco, o que nós devemos fazer? Mas tu, quando orares, entra no teu aposento. Ele está aqui dizendo: olha, quando você tiver algo que precisa falar comigo, porque oração, irmãos, não é uma obrigação. Amém? Quando a pessoa entende que orar é uma obrigação, ela não ora. Ela fica ali acometida, eu tenho que orar, deu a hora de eu orar, e ela acaba não abrindo o coração totalmente. Ela entendendo que oração é uma obrigação, ela não vai orar. Então Jesus, ele nos mostra que a oração, ela é uma conversa. É você abrir o teu coração para Jesus, contar como foi seu dia, contar o que você precisa, o que você espera, o que você não entende. Mas a oração, igreja, ela não pode ser feita de qualquer maneira. E aqui ele vem nos explicando detalhes. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, ou dentro do seu quarto, conforme algumas traduções. Mas para nós, nos dias de hoje, não é que a oração só irá funcionar dentro do nosso quarto. Amém? Não é que a oração só funcione na igreja. Não, a oração ela funciona em qualquer lugar. Na igreja nós oramos todos juntos. Mas tem coisas que são o quê? Particulares. Tem coisa que, se na oração você fala perto de alguém que não conhece Jesus ainda, vai ter uma fé enfraquecida. Porque nós somos assim. Como assim, pastora? Eu não entendi. Porque vamos supor que, um exemplo, né? Eu sou uma pessoa comum. Tenho as minhas limitações, tenho os meus dias de choro, mas eu posso chorar perto de qualquer um? Não. Porque às vezes a pessoa que está me vendo chorar não vai entender o motivo do meu choro. Aí ela vai olhar para mim: mas a pastora da igreja está chorando, mas ele não entendeu que a gente não é de ferro, não é super-homem, não é super-mulher. Nós temos nossas limitações. Então Jesus, ele reservou um momento de intimidade somente da pessoa com ele. Porque ali você pode dizer que você está chateado com alguém. Ah, pastor, eu posso? Claro. Claro que você pode. Porque às vezes pessoas vão nos ferir. Infelizmente, a caminhada da vida é isso. Você vai encontrar pessoas que vão te amar de todo o coração, mas vamos encontrar pessoas fracas de espírito, né, sem o poder de Deus dentro, que vão ser usadas por Satanás para quê? Para nos aborrecer, para nos afligir, para nos, ameaçar, para nos até mesmo xingar e outras coisas que a gente encontra no dia a dia. Mas aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que gritar na frente da pessoa que fez isso? Não. Eu tenho ali em Jesus o direito de falar. Jesus, olha, naquele momento, o que a pessoa me falou que me feriu? Naquele momento, o que aquela pessoa disse que me magoou? E às vezes, irmãos, não vão ser pessoas de fora. Vão ser pessoas de dentro da nossa própria casa. E é por isso que você não pode orar
certas coisas em qualquer lugar. Nós oramos juntos aqui na igreja com base, né, no que diz o Salmo 133, com bom consoar os irmãos vivam em união, e o que Jesus diz, quando dois concordam na terra, né, ligado aonde? No céu. Quando a gente desliga aqui na terra, não concorda com algo, é desligado no mundo espiritual. Então, por isso que a gente ora também na igreja. A gente ora para preparar o coração para receber a palavra, o entendimento. Depois a gente ora junto, numa mesma fé, no mesmo propósito. Qual o propósito de hoje? Amém? Nós estamos aqui para estarmos preparados para lutar pela nossa família, não contra a nossa família. Tem gente que ainda não entendeu e está lutando contra. O apóstolo Paulo diz: a nossa luta, ela não é contra a carne nem sangue. Ou seja, eu não tenho que buscar os recursos naturais para conquistar uma vitória ou conquistar alguém para Jesus. Eu tenho que entrar nos recursos espirituais. E Deus, Ele é Espírito. Então Jesus está falando aqui para a gente ter uma intimidade que talvez as pessoas não vão entender. Tem dia da oração que eu começo a rir com Jesus. Ah, pastor, de que você está rindo com Ele? É meu particular com Ele. Amém? Mas eu tenho que tratar Jesus como alguém especial, né? Mas eu não posso chegar na oração: ah, Senhor, o Senhor está aí, eu estou aqui, é muito distante, deixa eu vazio. Não, eu tenho que ter intimidade para chegar para Ele e falar: Jesus, ó, isso aqui me alegrou durante o dia, ó, Jesus, isso aqui me aborreceu, ó, isso aqui precisa mudar. É esse nível de intimidade que Jesus está buscando com as pessoas, mas as pessoas ainda não entenderam. Estão levando o campo da oração como algo como algo obrigatório. Ah, eu tenho que orar. Deu tal hora, eu tenho que estar ali orando. Não, é o seu momento que você faz com Deus. Se você não puder orar aquele momento, no outro momento você vai orar. Mas quando você orar, você tem que entrar no seu aposento, ou seja, o quarto, o aposento representa a intimidade do cristão. Eu não sei você, irmãos, mas eu aprendi que no nosso quarto não entra qualquer pessoa. Os antigos tinham um negócio que até nem na cama podia sentar, né? Eu sou dessa geração, não senta na cama da pessoa que você vai visitar, não sente ali. Eu aprendi assim. Por quê? Porque dentro do meu quarto tem a minha intimidade, tem quem eu sou de verdade. Então não é qualquer um que tem que ter acesso. Por isso que Jesus está falando com quem? Com mais algumas pessoas? Não, está falando com você, diretamente com você. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e faça o quê? Fecha a porta. Irmãos, tem gente que vai orar, mas a porta fica aberta. Não estou falando de portas físicas, estou falando de portas espirituais, estou falando de portas emocionais. Às vezes está ali em oração, mas ainda não conseguiu se ligar com Deus, ainda está pensando em coisas que aconteceram 200 anos atrás, está pensando em coisas que ainda vão acontecer, preocupado. Não, quando você entra, você tem que fechar a porta. Não, só vou sair daqui quando eu tiver um momento de intimidade com Deus, quando eu resolver. A conversa é para resolver. Amém? Ele diz aqui, ó, e fechando a tua porta, né, esqueça essas coisas em redor. Por isso que você tem que buscar um momento para você falar com Deus, que você tenha tranquilidade. Tem gente que se sente à vontade para orar dentro do banheiro. Ah, pastor, quando eu entro dentro do banheiro, é o único momento que eu tenho sossegada na minha casa. É pecado? Não. Se é o único lugar que você tem um tempo a mais de intimidade, faça isso. Ah, pastor, nem quando eu entro no banheiro eu tenho sossego. Então o que você precisa fazer? Você precisa sacrificar um pouco do seu tempo na madrugada. Ou levantar um pouco mais cedo, ou ir dormir um pouco mais tarde. Para que você tenha aquele momento de intimidade só você e Deus. Ou como muitas pessoas fazem. Saem de casa, se tem a oportunidade, sentam na beira de uma praia, sentam numa praça e ali fica meditando. Tudo em momentos você tem intimidade com Deus. Eu conheço pastores que gostam de orar dentro do carro.
É o momento que eles estão ali, sabe, ninguém vai acabar vendo ali para atrapalhar. Então, o momento de intimidade, o horário da intimidade, você precisa criar. Mas o que não pode passar, irmãos, é sem esse momento no nosso dia. Esse momento que eu tenho ali para desabafar com Deus, para buscar ajuda, buscar um reforço, uma força, uma direção, contar uma bênção, pedir um milagre. O que eu não posso passar é um dia sem ter intimidade com Jesus. Amém? Então ele continua dizendo aqui, ainda no versículo 6: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai, que vê o que está no céu. Quando nós começamos a orar a Deus, na presença do Espírito Santo, diante de Jesus, no nome dele, a oração ela tem que ser direcionada para quem? Para Deus, o nosso Pai. Deus se torna o nosso Pai quando aceitamos e convidamos Jesus para a nossa vida, deixamos Ele entrar. A partir desse momento, Deus se torna o nosso Pai. E a nossa oração é direta para Ele. Que nós fazemos em nome de quem? De Jesus. Aí você começa a oração. Pai, eu estou aqui em nome de Jesus. Hoje fulano me aborreceu. Hoje meu filho me tirou o sério. Olha, Deus, aquele patrão quase fez eu pedir demissão. Olha, Deus, aquela vizinha está sendo usada. Mas eu estou aqui para pedir uma direção do Senhor para a minha vida. Uma fortaleza. E aí você vai falando com Deus. Preste atenção aqui, irmãos. Conversa depois. Então, irmãos, é isso que Deus faz. Ele começa a ouvir as nossas orações. O Espírito Santo entra em ação, nos acalmando, nos direcionando. Aí vem Jesus e nos dá uma palavra de direção, dizendo: olha, vou cuidar daquela situação, haja dessa maneira. É esse momento que a gente tem que ter. E aí ele diz: ora ao teu Pai que vê o que está em oculto. Só Deus sabe de todas as coisas, irmãos. Só Deus sabe o que está no profundo do nosso coração. Às vezes a gente fala: não fiquei chateado, não. Mas aí depois, sem perceber, a gente está remoendo aquela situação. Ficou chateado sim. Ficou magoado sim. Às vezes a gente fala: não, já perdoei, mas de vez em quando está lembrando. E aquilo inflama dentro. Então Deus que vê o oculto, irmãos. Ele vê o oculto dentro do nosso coração. Ele vê o pensamento das pessoas. Ele vê o sentimento das pessoas. Ele vê o que vai acontecer lá na frente se você não fizer nada para mudar a situação agora. Tem situações, irmãos, que se a pessoa não tem uma intimidade com Deus, aquilo foge do controle. Aquilo foge do controle. E ali amizades são destruídas, famílias são destruídas, casamento perece, filho sai de casa. São situações que Deus deu a condição de nele nós resolvermos. Mas a falta de diálogo, como destrói famílias, também destrói nosso relacionamento com Deus. Não dá para passar a ter uma vida com Deus sem falar com Ele. É a mesma coisa de morar com uma pessoa dentro de casa e não falar com ela. Qual o sentido de você morar dentro de casa com uma pessoa e não ter comunhão com ela? Não existe. Eu frequento a casa de Deus, eu leio a Bíblia, mas eu não oro. Mas como que Deus fala contigo então? Mas eu leio a Bíblia. Mas como é que Ele te dá a direção? Dentro do Espírito? Não dá. Aí às vezes ela toma uma decisão achando que é Deus e não é. Por quê? Porque se ela não fala com Deus, Deus também não tem como responder. O diálogo destrói a família. A falta do diálogo destrói famílias, como destrói o nosso relacionamento com Deus. Então tem que parar e olhar na minha vida. Por que tem coisas que estão amarradas? Por que eu não estou ouvindo a voz de Deus?
Talvez seja porque Deus não está ouvindo a nós. Talvez é fácil gritar, ai socorro, porque já é um hábito gritar. Mas não que nós estamos direcionando a nossa oração direta com Deus. Amém? E ele diz aqui, ó, e o teu Pai que vê o que está em oculto, ele vai fazer o quê? Te recompensará. Qual é a recompensa? Uma resposta certa, um milagre, o socorro, uma direção. É o que você estiver precisando. Tem gente não, que está clamando, não está sendo respondido, porque ela só está gritando. Ela só grita, só grita. E ela precisa ter um relacionamento de intimidade com o próprio Deus. Mas isso não é uma coisa que se adquire, um culto que eu vou na igreja. Não. É um relacionamento que precisa ser construído. Se não construir um relacionamento com Deus, grave isso que eu vou te falar agora. Eu sempre aconselho as pessoas dessa forma. Às vezes chegam pessoas que vão pedir um aconselhamento, né, para casar. Pastor, eu senti de Deus de casar com fulano, de casar com ciclano. O que a senhora acha? Quando me pede conselho, irmãos, eu dou um conselho. Aí a primeira coisa que eu pergunto para o casal, né? Você já tem relacionamento com Deus? Não tenho. Então por que você quer ter relacionamento com alguém? Se você não tem um relacionamento com o dono da vida, com o Senhor dos milagres, com a fonte de tudo. Mas a gente se gosta muito. Mas o amor e o ódio são dois sentimentos que andam coladinho. Se não tiver um relacionamento com Deus, a pessoa não vai saber se relacionar com o próximo. Por isso que Jesus fala sobre o amor ao próximo. Se ela não tiver um relacionamento com Deus, ela não vai saber amar a si mesma. Tem gente, irmãos, que faz tudo por todo mundo e não cuida de si. Isso é coisa séria. Luta por todo mundo, mas não cuida dela mesma. Não se ama. Paga preço por todo mundo, mas por ela não paga. Então a gente tem que aprender, com o relacionamento com Deus, a amar a Deus, amar a si mesmo e amar ao próximo. Aí ela vai saber lidar com o casamento, que não é fácil. Ela vai saber lidar com filhos, que não é fácil. Vai saber lidar com a parentela, que é menos fácil ainda. Vai saber lidar com pessoas de fora, de dentro de casa, no trabalho, na vizinhança. Ela vai aprender de todas as formas. Porque o Pai que está em oculto, que vê o que está em oculto, te recompensará, vai te dar uma direção, vai te dar a resposta, vai dar o milagre que você precisa. E aí ele continua dizendo no 7. E orando, isso aqui é importante, irmãos, não dorme não, hein? Olha aqui, ó. E orando, não useis de vãs repetições. O pastor Jaime sempre brinca que às vezes a pessoa vai orar, né? Só um exemplo, tá? Não quer dizer que foi essa oração, só um exemplo. Senhor, com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí chega no outro dia, meu Deus, com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Era mais fácil ela falar, Jesus, a mesma oração de ontem. Ela sempre repetindo. Senhor, lembra que eu orei ontem? Não, quando ele está falando para você não usar de vãs repetições, tem gente que fica pedindo a Deus a mesma coisa. Sempre. Irmãos, preste atenção. A partir do momento que você pega algo e entrega nas mãos de Deus, se você entregou, deixa. A toda hora fica lá, Deus, estou te entregando aqui. Aí no outro dia, Deus, estou te entregando aqui. Isso é falta de confiança. Se você entregou um caso, entregou uma pessoa, entregou uma situação a Deus, confia. Não precisa ficar repetindo toda hora. Deus, meu caso ainda na mão, hein? Ó lá, hein?
Isso demonstra falta de confiança. Pastor, o que eu tenho que fazer? Entregou algo nas mãos de Deus? Todos os dias, Deus, olha, obrigado que a situação está nas suas mãos. Eu estou aqui para agradecer ao Senhor que já me deu a resposta. É ter um olhar de fé. Mas se toda hora a gente ficar, Deus, olha isso, olha isso, olha isso, ele não vai receber, porque a gente não está acreditando que Deus é suficiente para fazer. É a mesma coisa, você dá algo para alguém, mas toda hora fica lá em cima da pessoa, está fazendo? Está fazendo? Está fazendo? Tem que demonstrar confiança, irmãos, para que as coisas possam andar. Tem gente que pega aqui, irmãos, nessa oração aqui do Pai Nosso, ora ela todo dia. Ah, mas está na Bíblia a oração do Pai Nosso. Primeiro, não tem nem esse título de oração do Pai Nosso. Não tem. Aqui é um modelo de oração que o próprio Jesus deixou para você orar. Modelo, não é para você copiar. Vamos continuar aí. 7 ainda. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão o quê? Ouvidos. Irmão, você pode reparar, quando você está perto de uma pessoa que conversa muito, né? Você está ali conversando com a pessoa 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, você ainda consegue prestar atenção. Mas quando a conversa começa a passar de meia hora, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, você já não presta mais atenção. Você já está com o pensamento longe. Tem gente que está assim. Olha aqui, ó. Que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não, fala o necessário. Fala o que te chateou, fala o que te alegrou, fala o que você precisa. Seja objetivo. 8. E não vos assemelheis, pois a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedirdes. Ou seja, né, tem muita gente que usa isso aqui para não orar. Ah, se Deus sabe o que eu preciso, então não precisa nem de eu falar. Não. Ele sabe o que você precisa, sabe. Mas o Pai está precisando, está aqui esperando o filho pedir. O filho precisa pedir. Não é que o pai não saiba do que o filho precisa, mas isso gera uma intimidade e confiança do filho para com o pai, de que o pai vai realizar aquilo que o filho pediu. Amém? Eu tenho 3 filhos, eu sei do que eles precisam, mas tem hora que às vezes eu deixo pedir. Aí eu olho, analiso, realmente é o que precisa, vai fazer bem? Aí sim eu vou lá e faço. Isso gera uma intimidade, uma comunhão e uma confiança de que aquilo que foi pedido será realizado. Está dando para entender até aí? E aí ele vem no versículo 9. Portanto, vós orareis assim. Isso aqui é um modelo, tá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então aqui nós reconhecemos que Deus está onde? Nos céus, que Ele é o nosso Pai, que Ele está no céu, que Ele é um Deus santo. E aí Ele continua dizendo aqui, ó, 10, venha o teu reino. E a gente já chega assim, Deus me dá, mas nem reconhece que Ele é Pai, nem reconhece que Ele é santo, e nem busca em primeiro lugar o reino de Deus. Só quer saber o que? As outras coisas serem acrescentadas. Talvez o erro está aqui. A pessoa só chega diante de Deus como se fosse uma revistinha do avô. Deixa eu ver o que eu preciso para hoje. Aí vai lá, olha, eu preciso disso aqui. Não, é construir intimidade, relacionamento. E aí você vai pedir a Deus, Deus vai olhar para você, meu filho, isso aqui agora não vai te fazer bem, não vou te dar conta, vou te preparar para você receber essa bênção. Está demorando um pouquinho? Continua confiando. Deus sabe o momento certo, a hora certa. Livramento é na hora, mas tem coisas que a gente quer que para aquele momento pode nos trazer um malefício. Eu até estava comentando alguns cultos atrás, comentei isso também lá em Vitória, quando eu estava pregando na semana retrasada, e estava falando com alguns irmãos em particular também. Que tem coisas que a gente pede a Deus, Deus pode nos dar na hora, irmãos.
que Ele é grande, Ele está no céu, Ele é dono de tudo, Ele é poderoso. Mas nós não temos o entendimento do que está no oculto. E às vezes aquilo que nós pedimos a Deus, pela nossa ignorância espiritual, quando eu falo ignorância, é não saber tudo ainda. Aí a gente fica insistindo com Deus em alguma coisa e Deus está falando não para nós. Não é que Ele não possa nos dar ou não queira nos dar, mas talvez naquele momento eu não esteja preparada para receber uma bênção. Isso aconteceu comigo um mês atrás. Eu estava diante de Deus orando e eu senti de pedir algo a Deus, algo que eu queria muito, que eu achei uns projetos de vida antigos em casa. E fui vendo tudo que eu pedia nos projetos de vida e vi que estava tudo realizado. E eu falei, Senhor, esse ano eu não lembro de ter pedido nada no projeto de vida. Eu lembro só de ter agradecido. Então, Senhor, o Senhor pode me dar tal coisa? E na hora meu espírito estremeceu. Deus falou comigo naquela hora. Eu senti o espírito estremecer. E Deus falou assim para mim, posso te dar agora. Mas se eu te der agora, vai acabar com o seu ministério, vai acabar com a sua família. O que eu fiz? Senhor, eu sei que o Senhor vai me dar ainda, que é um desejo meu, mas agora não é o momento, obrigado. E aquilo me deu calma, irmãos. Me deu uma calma, uma certeza. Eu fiquei feliz com o não de Deus. Aí depois meu marido falou dentro do carro, nossa, eu queria tanto isso, isso e isso. Aí eu falei para ele, nossa, Deus pode nos dar agora. E eu pedi isso a Deus. Mas se Deus nos der isso agora, você vai se acabar. Nossa família pode acabar. O ministério pode acabar. Não tocamos mais no assunto. Quando for o tempo certinho, Deus vai nos dar. A certeza é que Ele vai dar, irmãos. Essa é a certeza que a gente tem que ter. Então aqui, primeiro a gente tem que buscar o quê? O reino. Senhor, venha o teu reino, venha a tua presença, venha o teu Espírito, venha tudo que pertence ao Senhor. E aí Ele diz aqui, seja feita a tua vontade. Eu entendi isso. Era a vontade de Deus me dar, e ainda é, com certeza. Mas não é o momento ainda. Tanto na terra como no céu. Deus sabe o que é melhor, irmãos. Às vezes a gente está insistindo, vai para as terracentas de mercado. Me dá. Aí Deus pega de toda pessoa insistir, quando ela não tem entendimento, deixa acontecer. Aí lá na frente quebra a cara e volta. Ferido, machucado, arrebentado. Que não entendeu que a vontade de Deus é no céu e na terra e ela é melhor. Ela é boa, perfeita e agradável. 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Qual é o pão que Ele nos dá em primeiro lugar? O alimento espiritual. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Todo dia tem uma palavra para nós. O pão é a palavra. E também é um alimento físico, irmãos, que a gente precisa. Todo dia Deus vai prover na nossa mesa. Amém? Então Ele está dizendo aqui, o pão nosso de cada dia, tudo que a gente precisa para aquele dia, o pão está representando o quê? Aquela necessidade que a gente tem. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ou seja, a bênção, o alimento, o livramento. O que eu preciso para aquele dia? O que eu preciso para sanar aquela necessidade? Deus tem para me dar. Amém? Tem coisas que dá para esperar, como o meu pedido? Tem. Mas tem coisas que precisa ser na hora. Então Deus Ele vai se mover na hora. Mas a gente tem que ter aquela intimidade, aquela confiança de saber esperar o tempo das coisas. Ele diz no versículo 12: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aqui não está falando do financeiro. Não é que você foi lá nas Casas Bahia, fez um carnê de 48 parcelas e de repente, Deus, esquece a conta que eu fiz nas Casas Bahia. Não é isso. Ele está falando alguma coisa que você acha que é contra você. Olha aqui está dizendo, perdoe as nossas dívidas, algo que eu estou devendo para Deus.
Isso é o que está falando do perdão. Amém? Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Tem pessoa que nos deve pedido de desculpa? Sim. Tem pessoas que nos devem um pedido de perdão? Sim. Mas talvez nunca vai pagar a dívida. Talvez nunca vai pagar. É caso que a pessoa nem viva mais está para pagar essa dívida. Então a dívida precisa ser o quê? Perdoada. Não adianta ficar insistindo em receber algo que a pessoa não quer pagar hoje. Não adianta. Mas Deus só pode nos perdoar quando a gente perdoa quem nos deve. E tem gente que não entendeu isso ainda. Deus me perdoa porque hoje eu pequei. Mas você perdoou quem pecou contra você? Ah, Senhor, me perdoa porque hoje eu acabei fazendo algo que ofendeu o Senhor. E aquela pessoa que te ofendeu, talvez em público, você perdoou? Então é algo sério, irmãos. A gente só tem compreensão quando a gente tem o Espírito Santo de Deus para nos ensinar isso. Então tem dívidas que talvez nunca vão te pagar. Talvez seja financeiro também. Pastor, eu tomei um calote de alguém. Talvez que a pessoa nunca queira te pagar. Mas Deus tem uma recompensa por isso. Amém? Você não vai morrer de fome por causa disso. Não, pastor, eu vou cobrar até o último real. Às vezes você vai se aborrecer. Às vezes você vai ter que impedir o plano de Deus de te dar até em porção dobrada que lhe tiraram. Então a gente tem que ser mais desapegado às coisas terrenas. Isso não quer dizer que você vai, sair ali dando tudo, fazendo tudo, esquecendo. Não, leva diante de Deus. Leva diante do seu devedor. Porque você que deve às vezes a Deus, leva diante dele. Às vezes você deve pedir perdão a Deus também. Do mau passo que você deu, um pensamento que você teve contra alguém. Mas Deus só pode perdoar a sua dívida se você perdoar quem está te devendo. E aí ele diz aqui no 13, para a gente ainda encerrando. E não nos induzas, em algumas traduções está deixe, E não nos induza a tentação. Não nos deixe cair em tentação. Mas livra-nos de quê? Do mal. Irmãos, nem sempre tentação é homem com mulher, mulher com homem, tá? Às vezes a tentação é como eu preguei no domingo, pode ser financeira. A tentação pode ser de você ceder uma ira e ir lá e tirar satisfação com alguém. Isso é uma tentação. Porque naquilo que você tira satisfação com alguém, aquela pessoa pode receber de uma boa forma ou de uma forma ruim. Hoje eu vi um testemunho assim. Um cara no trânsito, carro fechado, acabou dando uma fechada no motoqueiro. O motoqueiro desceu nervoso, revoltado, pegou o capacete e começou a quebrar o carro do cara. Começou a quebrar. E o cara tirava o carro, o motoqueiro ia atrás, o cara ia para frente do carro. E aí chegou uma hora que a população cercou o carro dele. E aí saiu um senhor de idade de dentro do carro. E ele falou: por que você não abriu o vidro para pelo menos eu tirar a satisfação olhando na sua cara? E ele falou assim para o motoqueiro: que eu nasci de novo. Se naquele momento eu abro o vidro, olha aqui, tinha uma arma do lado, que ele era um ex-policial aposentado. Se eu abro o vidro naquele momento e não me acalmo, eu tinha matado você. Mas como eu sou de Jesus agora, eu preferi deixar você quebrar meu carro, sair fora da situação, do que continuar. Aí depois o rapazinho foi dando testemunho. Ele foi para casa pensando naquilo, Ele falou: Jesus, o Senhor deu fogo no livramento. E ele aceitou Jesus com aquela situação. Então, às vezes, irmão, a tentação não vem para você xingar alguém, espraguejar alguém, falar contra alguém, brigar com alguém, tirar satisfação. Mas tem hora que você precisa recuar. Não nos induz a tentação, não nos deixe cair em tentação. Mas livra-nos de quê? Do mal. Às vezes, naquilo que você fala, você não sabe quem está recebendo. Quando
Quantos testemunhos eu já vi falar, irmãos, de ex-feiticeiros, macumbeiros, que às vezes passando na rua, dão uma trombada, as calçadas são apertadas, né? Centro de cidade é lotado. E às vezes naquela trombada, o macumbeiro, o bruxo, falando assim, só estava esperando alguém tirar satisfação por jogar uma praga ruim. Você não sabe o que está no oculto do coração do outro. Você não sabe quando a outra pessoa vai reagir. Isso até dentro de casa também. Às vezes uma discussão banal entre marido e mulher. Aí você fala, cheio de razão, tem que falar, mas o coração de quem está recebendo pode se esfriar, pode se machucar, pode se irar de fazer até coisa pior. Nos casos aí você vê que a pessoa espera o outro dormir para ir lá jogar veneno na boca. O coração do homem eterno não se diz. Acontece. De lá fazer uma feitiçaria para acabar com a vida da pessoa, pagar alguém, irmãos. A gente está cheio de casos aí. De um que vai lá, paga o outro para ir lá tirar a vida, para dizer que foi um assalto. Amém. Então coloca a sua dívida diante do Senhor. Coloca aquele que está te devendo diante do Senhor. Mas isso você só vai conseguir fazer quando você entrar em intimidade no seu aposento, no seu quarto, fechando a porta, deixando a razão para lá, né? E sendo uma pessoa totalmente de Deus, solícita. Perdoa, dívida. Aí você pode ir de cabeça erguida diante de Deus. Senhor, me perdoe naquele dia. Eu me exaltei, eu feri, eu machuquei. A gente só sabe falar das coisas que fizeram com a gente, né? Mas das coisas que a gente também já aprovou. As palavras que também a gente já falou. Então, a intimidade no quarto revela muita coisa, Deus. Revela quem você é, quem você quer ser. Você entra de um jeito e sai de outro. Nenhum que teve um encontro real com Jesus saiu da mesma forma. Amém? Nossa escola bíblica tem nos ajudado nisso, irmãos. A servir a Deus de verdade. Parar de sermos pessoas religiosas que vai lá cumprir seus rituais, né? Chega, joelho, né? Bíblia debaixo do braço, carteirinha de membro, mas não sei o que, carregando suas cruzes. Não, irmãos. A gente precisa ser pessoas simples, iluminadas e que carregam o Espírito Santo de Deus. Só isso. Viva a vida com mais simplicidade. A gente é muito das regras, porque fomos criados assim, não é? Regra para isso, regra para aquilo. Mas a nossa regra, o nosso termômetro hoje, do que pode, do que não pode, do que é bom e do que não é, se chama Espírito Santo de Deus. Pastor, então como é que eu faço para receber o Espírito Santo? Quando você aceita Jesus, fale disso comigo. Aceitou Jesus? Jesus roga ao Pai que lhe envie um outro Consolador. É a partir daquele momento Jesus está preparando um lugar para você, na mansão celestial, na Nova Jerusalém, e aqui na terra o Espírito Santo começa a te conduzir. E ele te ensinou que você precisa entrar na intimidade. Entra no teu quarto, no teu aposento. Amém? Vamos orar a Deus. Vamos entrar no quarto agora. Entra no teu quarto agora. Fecha a porta. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Esse momento, meu Deus, que nós nos inclinamos diante de Ti. Sabemos, Pai, verdadeiramente que as batalhas são pesadas. E muitas vezes essa pessoa não tem ninguém para dividir a carga. Ela é a única que representa a casa dela. Ah, meu Deus, talvez todas as cargas estão sobre os ombros dela. Não só as espirituais, meu Deus, mas as físicas também. Meu Deus, ela é a única provedora, talvez, do lar, a única que ora, a única pessoa que ainda está lutando por aquela família. E, meu Deus, às vezes as cargas nos nossos ombros, elas se tornam tão pesadas, o pensamento mais fácil é: vou desistir,
vou deixar tudo para trás. Mas a tua palavra, ela nos diz que naquele dia, o jugo dos nossos ombros será tirado. E ele será despedaçado por causa da unção. E a unção que está na tua presença, Senhor, pode aliviar, meu Deus, o peso desta pessoa. Porque Jesus, ele se oferece para carregar o nosso fardo, trocando com ele. E ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, e o meu fardo que é suave e que é leve. E nós nos achegamos como estamos, Jesus, diante da tua presença. E conforme o Senhor nos ensinou, em teu nome agora, nós rogamos a Deus. Nós oramos ao Pai. E sabemos, Pai, que o Senhor nos adotou, nos acolheu como filhos. O Senhor continua sendo santo, maravilhoso. Nós aqui, Pai, estamos por causa do teu reino, por causa da tua justiça. Mas enquanto estivermos aqui na terra, Pai, precisamos do teu socorro. Essa pessoa que está lutando pelo casamento, meu Deus, é a que luta por um filho. Ah, meu Deus, essa pessoa que está lutando para manter a casa de pé, onde muitos já deram aconselhar: deixa para lá, desiste, esquece. Meu Deus, daqui está lutando, meu Pai, para manter o pão de cada dia. Mas o Senhor nos mostrou pela tua palavra que o Senhor é suficiente para nos abençoar. Que não precisamos ficar desesperados todos os dias clamando a mesma coisa. O Senhor já nos ouviu, já recolheu as nossas orações, já entendeu as nossas necessidades e sabe muito bem delas. Pois foi o Senhor que nos criou, foi o Senhor que nos chamou para o seu. Por isso, Deus, ajuda essa pessoa que está confiando em Ti. Hoje ela entendeu o que é confiança. Hoje ela entendeu o que é perdoar uma dívida que talvez nunca vai ser paga. Ela entendeu que o Senhor na vida dela é mais do que suficiente para ela alcançar tudo que ela precisa. Talvez essa pessoa está precisando de um renovo, meu Deus. Ela está precisando deixar as coisas velhas para trás e se renovar diante de Ti. Meu Deus, talvez tenha aquele que está dizendo: Senhor, eu não sei nem o que era oração, não sabia nem o que era. E das vezes que orava aqui na igreja junto com todo mundo, ou muitas vezes orei até por obrigação, por desespero. Mas agora eu sei que eu tenho o dia inteiro para ter comunhão contigo. Eu posso acordar, me levantar tendo comunhão contigo, posso trabalhar tendo comunhão contigo, posso vir à casa do Senhor tendo comunhão contigo e posso dormir tendo comunhão contigo. Essa confiança e essa intimidade para colocar tudo em suas mãos e crer que o Senhor é mais do que suficiente para fazer, para abrir portas, para nos guardar, para mudar o pensamento de alguém. Talvez, meu Pai, o problema de muitos não seja nem questão financeira, mas seja uma pessoa em especial, que se aquela pessoa mudar, até a questão financeira também muda. Eu já vi muitos casos da pessoa estar lutando por alguém que está ali preso nos vícios, e quando aquela pessoa é liberta pelo Senhor Jesus, ela para de gastar com aquilo que não é pão, e até prospera, até cresce. Então talvez essa a luta dessa pessoa. Ela está lutando humanamente com um inimigo invisível. Está ali atuando no coração de alguém que ela ama. Está dominando os pensamentos. Às vezes, meu Deus, a batalha é tão pesada, tão intensa, que até essa pessoa fica tentada a
tentada a se irar, tentada a pecar, ela fica tentada a cair em tentação, meu Deus, mas livra-me. Nós vimos o exemplo desse jovem, quase perdeu a vida, por ir lá tirar satisfação, achando que estava na razão e poderia até estar. Mas a gente nunca sabe o que vai encontrar do outro lado. Só o Senhor que está em oculto é que sabe. Não adianta a gente obrigar ninguém a estar na casa de Deus, brigar com a pessoa, você tem que aceitar Jesus, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A gente nunca sabe o que está no coração da outra pessoa. Meu Deus, então nos ajude em todas essas questões, mas nos ajude a ser melhor a cada dia e reconhecer que o Senhor está no céu, que nos dá provisões diariamente, e junto com essas provisões também pode nos dar soluções. Ajude essa pessoa, Pai. Eu sei que ela quer ter mais intimidade, mas talvez ela nunca foi ensinada como ter. Mas agora o Espírito Santo está ajudando a abrir o entendimento de tudo que nós falamos aqui hoje. Ela está tendo uma consciência maior das coisas de Deus. E é isso que nós estamos aqui aprendendo, nem sempre. Como no mundo físico a gente gosta de ir à escola. Tem matérias que a gente ama, mas tem matérias que a gente fica meio assim, não gosto desse tipo de matéria. Mas às vezes aquela que vai nos salvar no momento de dor. O que a gente aprendeu aqui hoje, Satanás nunca vai poder tirar da gente, que é o acesso à tua presença. Hoje a gente sabe, quando a gente entrar na tua presença, tem que deixar tudo para trás, as preocupações, e só reconhecendo quem tu és. E sabemos que ao falarmos, seremos ouvidos. E não precisamos ficar repetindo a mesma coisa assim. A nossa confiança é única. Ao falar, o Senhor guardará esse pedido. E temos fé que no momento certo, na hora certa, o Senhor vai trazer a solução. Isso é confiança e perseverança. É o Espírito Santo vem e nos traz alegria, porque até para esperar a gente precisa ter alegria, precisa ter paz, ter paciência de saber que Deus está no controle de tudo e que nada acontece se não for da tua vontade. Então seja feita a tua vontade, Senhor. Estamos prontos, Pai, para viver a sua vontade na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa igreja. Seja feita a tua vontade, que é melhor do que a nossa, pois a tua vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Meu Deus, que essa pessoa ela possa voltar ao lar dela, recebendo esse consolo, esse conforto do Espírito Santo de que vai ficar tudo bem. E que ela receba também o livramento, o socorro, o milagre dentro da casa dela que ela precisa. Zaqueu só precisava de salvação, e a casa dele foi salva. Jairo precisava de alegria dentro da casa dele, de vida, e ele recebeu através da ressurreição de sua filha. Oh meu Deus, o que essa pessoa precisa já está nas tuas mãos. E o Senhor está cuidando, renovando as nossas forças e nos dando entendimento. Pai, nos colocamos diante de Ti e precisamos aprender a sermos gratos por todas as coisas, por lutas, por batalhas, até os infortúnios. Tudo serve, tudo coopera para nos aproximarmos mais de Ti. Nada é para o nosso mal, porque o Senhor é bom todo o tempo. Tudo coopera para o bem, tudo coopera
aqueles que amam o Senhor. Nós lhe amamos de todo o coração, Jesus. Porque esse amor veio do Senhor primeiro. Veio de Deus Pai primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E esse amor está em nós. Ele é suficiente para nos conduzir à Tua presença, a vivermos da Tua palavra, na direção do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Diga amém. Diga graças a Deus. Amém? Então, quando você entrar na porta, fechar ali, tira o acesso de Satanás. Deixa só o acesso a Deus. Eu tenho certeza que até o jeito que você vai para orar. Em nome de Jesus. Amém?